E aí, meus programadores lindos e programadoras lindas do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô de volta, né? Depois de mais de uma semana sem postar nenhum vídeo. E nesse vídeo eu vim para terminar o nosso login, né? Que eu tanto prometi. Mas como eu disse, gente, toda vez que eu dou uma sumida assim, sem muito tempo sem postar vídeo, é porque acontece alguma coisa comigo. Dessa vez eu tive um probleminha de saúde, né? Descobri que daqui a uns anos eu vou ser o próximo Michael Jackson, mas de boa, bola pra frente. Mas o que importa é fazer esse curso, tá aqui com vocês, ajudando a galera e fazer alguma coisa legal da vida, né? Mas vamos lá, vamos abrir o nosso Eclipse, certo? Hoje, galera, a gente vai finalizar o nosso login, certo? Então vamos abrir o nosso projeto. Eu já sei o que a gente vai fazer mais ou menos, tá bem? A gente vai, galera, a gente vai trabalhar no Service, a gente vai trabalhar no DAO, no Controller, certo? E também um pouquinho no arquivo de HTML do login, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso Service usuário, certo? Vamos abrir aqui. E aí a gente vai criar um método para consulta de login, certo? Para fazer o login do usuário, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Esse método, ele vai ser um método público. E eu vou chamar aqui a minha classe de usuário, certo? E aí a gente vai dar o nome de login user, certo? Que é o login do usuário. A gente vai passar dois parâmetros aqui, tá bem? Que vai ser o string user, que no caso o usuário, né, do sistema, e vai ser string senha, certo? Esses dois parâmetros que a gente vai tá passando aqui no nosso método, ok? E o que acontece? Aqui a gente vai precisar lançar uma exceção, certo? Que vai ser a throws. E essa exceção, galera, a gente vai também criar o service exception, certo? Service exception, que vai ser uma classe que a gente vai fazer ainda no pacote de exceções, beleza? Do mesmo jeito que a gente fez as outras classes de exceções, vai ser essa service exception, ok? Bom, e agora o que acontece? A gente vai chamar aqui um usuário, certo? Vamos criar uma variável chamada user login. E agora o que acontece? A gente vai fazer um método no nosso usuário DAO, certo? Que esse método vai nos retornar o que? O usuário e uma senha, certo? Vamos abrir aqui a nossa interface. E a gente já tem quase um select aqui pronto para o e-mail, que a gente pode até reutilizar ele, tá bem? Mas vamos fazer aqui, ó, public usuário, certo? E eu vou dar o nome de buscar login, certo? E aí o que acontece? Esse buscar login, ele vai ter dois parâmetros, que vai ser o string user, vírgula, string senha, certo? E aí a gente vai buscar o usuário e a senha do banco. Então, vamos fazer um select em cima disso daí. Eu vou copiar aqui a query, certo? Vou colar ela aqui. Dar um Ctrl C, Ctrl V, beleza? Aqui eu vou dar um espaçamento e aqui a letra eu vou mudar. Vou botar a letra J de Jamerson, porque esse é um nome muito bonito. Mas enfim, galera, aqui ó, eu vou fazer uma modificação também, porque eu não vou fazer na coluna de e-mail, eu vou querer na coluna de user, que é a coluna de usuário, certo? E que vai ser igual a user. E aí eu vou ter que fazer um end, que no caso vai ser para senha, que vai ser j.senha é igual a dois pontos senha, certo? Que é o nosso parâmetro. Feito aqui o nosso método, né? A gente vai salvar aqui com Ctrl S, certo? E aí a gente vai chamar esse método lá no service, tá bem? Então para isso a gente vai vir aqui, né? Pegando aqui o nosso repositório usuário, ponto, e aí a gente pega o método buscar login, certo? A gente vai passar aqui, ó, o nosso parâmetro, que vai ser user e senha, beleza? E por fim a gente vai dar um return na nossa variável, que é user login, certo? E agora basta a gente criar aqui o nosso service exception, beleza? Que é a nossa exceção. Agora eu acho que é restrito, galera. Então esse S
eu vou botar minúsculo, certo? Porque já existe uma classe aqui no Hibernate chamada Service Exception. E aí eu vou criar agora, apesar que ele vai criação de classe é sempre com a primeira letra maiúscula. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o E minúsculo, certo? Ou então eu faço assim, ó. Vamos botar assim, ó, Service EXC, beleza? Vamos criar essa classe aqui, ok? E aí essa classe, do jeito que a gente fez, a gente vai chamar a nossa estendendo a exception, né? Que já tá estendendo, isso é bacana. Ele já fez um trabalho por nós. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o construtor aqui da classe, botão direito, Source Generate Constructor from Superclass. E aí a gente vai criar aqui um construtor já com string, certo? E aí a gente vai chamar o nosso private static final log serial version UID é igual a 1L ponto e vírgula, certo? Tá criada aí a nossa classe de exceção. Eu vou salvar aqui o service usuário, tranquilo. E agora a gente tem que ir lá pro controller para fazer o nosso método, tá bem? Então vamos lá, vamos abrir aqui o controller. Eu vou vir aqui no usuário controller. E aqui no usuário controller a gente vai ter que fazer o nosso método de login. Como a gente sabe, vai ser um post, certo? Um post mapping. Então bota a anotação @postmapping, que vai ser pela URL /login, certo? Então vamos criar o nosso método. Nosso método vai ser também o modEndView. E aí eu vou dar o nome do método de login, certo? Bem, feita a estrutura básica aí do nosso método, a gente vai passar alguns parâmetros aqui, certo? Para ele, que vai ser um usuário com a variável usuário. Eu também vou precisar passar o parâmetro do bin_result br, a variável. E também a gente vai ter algo novo que a gente não viu ainda, que é o http session, certo? E aí eu vou dar uma variável chamada sessão. Vamos estar lançando, galera, uma exceção, certo? No throws no search algoritmo. A gente vai precisar lançar essa exceção porque a gente vai estar usando MD5 aqui para fazer a nossa consulta da senha, certo? Então é por isso que eu estou lançando essa exceção, beleza? Então vamos lá, o de sempre que a gente faz, né? modEndView mv igual a new modEndView, certo? Ponto e vírgula. E aí a gente bota um mv.addObject. E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar um objeto do tipo usuário e vou instanciar a minha classe usuário, certo? Então new usuário, ponto e vírgula no final. Agora a gente vai verificar se nos campos tem algum erro, certo? Então a gente usa o br.raiz erros, caso vocês queiram fazer validações, certo? E aí eu uso um mv7viewName, caso tenha algum erro nas validações, aí vocês vão redirecionar para login/login, não é isso? Então basicamente ele tem que voltar para a mesma página, certo? Com a mensagem de erro que tiver em algum campo que vocês colocarem validações, tá bem? Eu já ensinei como fazer validações. E aí a gente vai agora trabalhar com a classe usuário, certo? Vamos criar a variável, eu vou dar o nome de userLogin, igual lá no service. E eu vou ter que chamar o service agora, que lá tem um método, né, que pesquisa por usuários. Então service usuário ponto login user, certo? E aí o que acontece? A gente vai comparar se o que o usuário digitou tem lá no nosso banco, certo? Então para a gente fazer isso, galera, a gente vai ter que pegar nossa variável aqui user login, que ela é do tipo usuário, né? Então user login ponto get user, certo? Porque a gente não vai fazer com e-mail, a gente vai fazer com o usuário. E por fim a senha, galera, a gente tem que chamar o util
util.md5, né? md5, e aqui na senha a gente vai ter que dar um get senha. Então user login, user login.get senha, certo? Ponto vírgula aqui no final e tá pronto aqui basicamente o nosso método, certo? Quase pronto. Eu vou fazer uma verificação, certo? Se o user login ele é null, certo? E se ele for null, ou seja, se não existir nenhum usuário no banco, né, pelo que a pessoa digitou lá na view, a gente vai vir aqui adicionar um objeto mensagem e vai dar uma mensagem de erro lá para o usuário, certo? Então essa mensagem vai ser usuário não encontrado, ponto, tente novamente. Então se ele digitar errado lá, vai aparecer essa mensagem para ele, certo? Então por fim, se ele digitou tudo certo, então a gente vai ter um else, ok? E esse else a gente vai usar a session, nossa variável session, e a gente vai setar uma sessão, certo? Essa sessão vai chamar o usuário logado, ou seja, eu posso resgatar essa sessão por essa variável aqui, tá bem? E essa variável é do tipo user login, certo? Com as informações que o usuário passou lá. E aí, para a gente finalizar, a gente dá um return. E galera, esse return aqui a gente vai fazer uma modificação no nosso código, certo? Esse return vai ser a nossa index, certo? Concorda comigo? Se o usuário digitou tudo certinho, ele tem que ir para index. Só que aí a gente vai ter que fazer uma modificação no nosso código, certo? Por quê? Porque a nosso método responsável da index está aqui no home controller, certo? E qual a modificação que a gente vai fazer? A gente vai mover todo esse método aqui para a nossa classe aqui, usuário controller, certo? Então eu vou dar um Ctrl X aqui nisso daqui. Acho que a gente nem vai precisar mais do home controller, certo? Porque ele só tem um método, a gente pode excluir. Eu vou colar aqui embaixo, beleza? E aí o que que acontece? A gente vai retornar aqui o método index, certo? Então retorna aqui o método index e por fim aqui eu dou um return mv, certo? Porque esse return mv vai ser referente a algum erro que tiver aqui, ele vai retornar essa view, certo? Aqui ele está reclamando, vamos ver por quê. Deixa eu clicar aqui. Ele está pedindo para adicionar uma declaração throws. Então ele adiciona aqui a declaração do service exception, certo? Então vamos salvar aqui. Tá tudo certinho. Tá reclamando de novo. Ele ainda tá reclamando aqui, galera, porque na verdade, para a gente pegar o que o usuário digitou, não é no user login, certo? Eu que errei mesmo. É no usuário.getUser, tá bem? E aqui também é a mesma coisa, certo? Então usuário.getSenha, beleza? Então fora isso tá tudo certo, corrigido aqui. O nosso home controller eu vou salvar, se vocês quiserem vocês podem deletar ele do projeto, certo? Não é necessário, porque a gente já tem aqui o nosso método da index no nosso usuário controller. Então basicamente está quase pronto. O que a gente precisa fazer agora? Modificar o nosso login aqui. Por quê? Porque eu não coloquei os fields. Eu tenho certeza que eu não coloquei. Falta a gente botar o método aqui no na nossa tag de form, né? Ó, então a gente tem que botar o action, que não tem, que vai ser /login, certo? A gente vai ter que passar um objeto, thObject, que objeto é esse? Usuário, certo? É um objeto usuário. Aqui nos input eu vou ter que passar os th_field, que vai ser user, e aqui vai ser o th_field senha, certo? Que é o atributo senha da nossa classe. Caso aconteça algum erro, né, a gente tem que também ter uma mensagem de erro. Então vamos criar aqui uma div, certo? Que vai ter a classe alert_danger, e aí a gente vai ter um role, certo?
que vai ser do tipo alert. Aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter um th if, certo? E a gente vai passar a nossa variável msg, porque se tiver algum erro, isso vai retornar verdadeiro, esse if. E aí o que que acontece? Ele exibe a mensagem de erro que a gente passou aqui no nosso controller de usuário não encontrado, certo? E aí a gente vai botar isso daqui dentro de uma tag strong com um th text, dois pontos, e aí a gente passa aqui a variável msg que ele vai escrever lá na tela da view, certo? Então vamos salvar. Basicamente é isso. Tá pronto o nosso método de login, a gente só precisa testar. Então vamos rodar nosso projeto. Enquanto o projeto sobe, eu vou tomar um pouquinho de água, porque ninguém é de ferro. E lembrando, né, que se chorar não paga imposto e nem faz mal para a saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Enfim, vamos esperar o projeto subir. Para com as brincadeiras. Ó, gurizada, o projeto subiu tranquilamente. Vamos abrir aqui no meu navegador, certo? E vamos fazer um login aqui no... A gente vai criar um usuário, porque eu não lembro nenhum usuário que eu cadastrei no banco, a não ser que eu abrisse uma SQL aqui, mas a gente cadastra numa boa. Antes da gente cadastrar um usuário aqui, vamos tentar clicar em login, né? Sem passar nenhuma informação aqui nos campos, para ver se ele funciona a nossa validação, certo? Clicar aqui em login e a gente resolveu um erro. Vamos ver por quê, né? Tá, galera, deixa eu ver. Passamos aqui o nosso objeto. Ah, tá, gente, eu esqueci. Tem que botar a anotação @valid, certo? Porque a gente não tá validando, certo? Então é só botar a anotação, salvar o nosso usuário controller e vamos tentar novamente, certo? Eu que errei mesmo. A gente tá usando o bin de result, aí a gente não tá colocando a anotação de validação. Vamos testar agora. Cliquei em login e ele apareceu, o usuário não encontrado. Tente novamente. Agora vamos cadastrar um usuário. Vamos digitar o e-mail jameslindo@gmail.com e o usuário vai ser jameswin e a senha vai ser 123. Cliquei em cadastrar. Vamos tentar logar. jameswin, a senha 123. Cliquei em login. Ele tem que me retornar index, hein? Opa! Funcionando o nosso login, gente. Vê que só que maravilha. Vamos tentar cadastrar o aluno. Vamos cadastrar o aluno James. Lindo, gostoso demais. Do curso de programação, gerada a matrícula, inativo, turno, noite. Noite, inativo não, mutativo. Cliquei em salvar e cadastrando normal, nosso sistema funcionando tranquilamente, certo? O que a gente precisa fazer? Só tem as últimas alterações, que a gente tem que encerrar a sessão. A gente vai precisar também, galera, fazer o que eu pensei em fazer, pessoal. Eu pensei da gente ter uma coluna aqui de qual foi o usuário que cadastrou aquele aluno, certo? Então eu pensei da gente fazer um relacionamento. E aí talvez eu vou gravar um vídeo sobre isso. O próximo vídeo vai ser sobre isso, encerrando a nossa sessão, certo? Finalizando a sessão e também fazendo um relacionamento, certo? Da nossa entidade aluno e da nossa entidade usuário. Então qual foi o usuário que cadastrou aquele aluno? Talvez a gente queira saber, né? Mas enfim, isso vai ficar para um próximo vídeo, certo? Mas enfim, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou gravar, eu prometo que vou gravar toda semana direitinho agora uma aula para vocês, certo? Sem atrasos. Essa aula ela vai sair amanhã, tô gravando agora na terça, já é 10 horas já. E enfim, sem mais delongas, até a próxima aula. A gente vai finalizar a sessão, a gente vai fazer um relacionamento talvez, e o nosso login já está funcionando, certo? A gente tem que fazer umas modificações, ó. O home não funciona, o pesquisar não está funcionando, tudo isso a gente vai ter que modificar no nosso sistema, certo? Porque eu nem botei ainda
as modificações lá nos botões ainda, certo? Do fragmentos. Isso aqui ainda não está funcionando, ó. O pesquisar funciona. Pesquisar Looney James. Cliquei em pesquisar, tudo funcionando direitinho. Então é isso, até a próxima aula. Falou!